gente que é desses assuntos bastante polêmicos, que vira e mexe voltam a ser discutidos pelos parlamentares e pelo Brasil todo, que é a diminuição da maioridade penal, agora de forma prática, né? Já que efetivamente eles começaram a discutir lá no Congresso. Caso ela seja aprovada da forma que se encontra o texto, vamos entender o que pode mudar ou não para o Brasil? Então vamos conversar com o especialista, o advogado e consultor jurídico, o Emerson Rosa, que já está aqui com a gente. Emerson, muito bom dia, prazer falar contigo, para a gente entender os efeitos do que está sendo discutido, se for aprovado dessa forma, o que vai mudar para o brasileiro. Bom dia, Natália, bom dia a todos os espectadores. Ô Emerson, é isso. O que pode mudar efetivamente, não só para a justiça, mas para o entendimento da polícia e, claro, para a população brasileira? Natália, a mudança ela é drástica, principalmente no que diz respeito aos efeitos imediatos. Então, pensemos que essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada, votada e entre em vigência daqui para amanhã. Nós temos uma sobrecarga imediata do sistema carcerário brasileiro, nós temos uma necessidade de treinamento da polícia para poder trabalhar essa questão. Então, existem N fatores. Hoje, mais do que dizer o que vai acontecer, eu acho que o que entra em questão aqui é justamente os questionamentos. Como é que se reagirá? Porque quando se fala de maioridade penal, a gente não fala da mudança apenas da lei penal, né, da penalização do indivíduo criminoso, mas a gente fala da mudança de estruturação de um sistema como um todo. Sistema carcerário, sistema de saúde pública, sistema de segurança, sistema de vídeo monitoramento. Então, nós temos N fatores que vão ter aí os seus reflexos, vão sofrer reflexos com essa entrada de vigência. Primeiro ponto vai ser justamente a sobrecarga dos presídios, e aqui eu falo isso de um ponto extremamente imparcial. Hoje, nós não falamos que o jovem infrator não é penalizado, mas ele é penalizado por uma legislação especial. Existe um modo e um local específico para que ele cumpra ali a sua pena, que na realidade não é pena, né? Cumpra ali as suas consequências dos atos infracionais cometidos. A partir do momento que ela passa a vigir, ou seja, o jovem responde a partir dos 16 anos, que é o mínimo legal, como criminoso efetivamente, ele passa a integrar o sistema que hoje já está superlotado e não consegue cumprir, veja bem, nem aquilo que para os maiores de idade já está em vigência. Nós temos hoje um aplicativo que é alimentado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o Sindpresídios, que no último levantamento demonstrou que os presídios hoje eles têm uma superlotação de 150% para além daquilo que deveriam abrigar. Significa dizer que, seguindo a lei que hoje está em vigência, os criminosos, a partir dos 18 anos, já superlotam em mais do que aquilo que deveria. Ou seja, nós estamos com a superlotação em mais de 100%. A partir do momento que se relativiza isso, o que me gera preocupação é como é que o sistema penitenciário, o sistema carcerário, reagiria à alta demanda, ou seja, ao aumento exponencial de pessoas que seriam levadas à clausura. Então, esses pontos vão trazer sérias consequências para nós, se não bem analisados. Emerson, acho que é dos pontos fundamentais mesmo de toda essa discussão, né? De quando a discussão ganha mais força e agora efetivamente está ganhando mesmo a atenção dos parlamentares, que é esse aumento da população carcerária e, primeiro, se entendendo quem é essa população carcerária, né? Já no Brasil de hoje e quem vai ser aumentando a questão aí, portanto, de mais gente presa com a questão da maioridade penal. O outro ponto que a gente sempre menciona nessas discussões todas, muita gente se incomoda com essa discussão e outras pessoas entendem a importância de se trazer esse ponto, que é da desigualdade e do quanto a população carcerária brasileira é muito clara, muito específica. Tem também a questão, o Emerson, dos entendimentos da polícia, da justiça, de quem são essas pessoas, aliás, dos crimes que essas pessoas cometem. Então, muita gente que... a questão ali do tráfico de drogas, né, de muitas vezes jovens serem pegos com uma quantidade menor, reduzida de droga ali, serem entendidos como grandes traficantes e ficarem muito tempo dentro do sistema prisional,
com líderes de grandes facções, como é o caso, né? É claro, um líder de grande facção como Marcola está isolado, mas convivendo com outros criminosos de alta periculosidade, que cometeram crimes hediondos, qualificados, tudo mais, com um jovem que estava ali carregando uma quantidade muito menor de droga. Acho que é importante de ouvir de você também isso, de um especialista, sobre esses perfis do sistema carcerário e de quem são essas pessoas que já estão presas e que isso pode aumentar com essa questão nova da maioridade penal. Natália, é um ponto que nos custa muito caro. A pergunta é extremamente sensata. Uhum. Hoje existem dois polos que discutem pontos extremamente antagônicos. Então, a redução da maioridade penal sob o argumento de que o jovem que tem condições de votar aos 16 e até mesmo, e aí já partindo para um ponto mais extremista, o jovem que tem condições de discernir, matar e roubar aos 16 anos, ele também tem condições de cumprir a sua pena. Esse é um ponto. O segundo ponto é justamente a questão de esses jovens estão nessa vida justamente pela falta de estrutura que o Estado não consegue fornecer, que é a questão da saúde, que é a questão de uma boa educação, uma educação de qualidade, uma manutenção desse jovem na rede de ensino. Então, existem pontos esses dois pontos são extremamente antagônicos. Qual que é o X da questão? Hoje, no dia de hoje, nós temos um ponto muito, muito, muito complicado, que é a questão de o jovem que comete esses crimes geralmente são jovens com uma menor capacidade financeira, que convivem em comunidades, que não têm acesso a muitas vezes a educação que outras classes conseguem ter. Então eu entendo, na minha opinião, que também caracteriza aí uma certa parcela de culpa da administração, da sociedade como um todo. O problema disso tudo é que com a redução da maioridade penal, você hoje, partindo daquela premissa da superlotação dos presídios que eu acabo de mencionar, nós temos também a inserção de um jovem que poderia receber uma pena, obviamente, não sei nem como colocar isso, não branda, mas uma pena que o reeducasse, ou seja, uma pena socioeducativa, dentro de um sistema prisional propriamente dito, que é onde nós temos aquilo que nós chamamos aqui no dia a dia de uma faculdade, que é a do curso que nós menos queremos que eles cursem, que é o curso do crime. Lá dentro você tem facções que comandam e que exercem, que dominam o tráfico, que dominam o crime na sociedade, mesmo estando enclausuradas. Você tem uma quantidade gigantesca de jovens que adentram o sistema, que às vezes por cometer A, B, C crime, vão passar para dentro desse sistema que não vou dizer que ineficiente, mas extremamente saturado, extremamente superlotado. Consequentemente, a probabilidade, o percentual, e isso existem estudos, tá? A percentualidade de você reeducar um jovem desse, reinseri-lo na sociedade, ela é diminuta em vista de o percentual de ele se aprimorar dentro da prática criminosa, até porque lá dentro você tem N pessoas que já atuam nesse âmbito. Então, são pontos extremamente custosos, extremamente preocupantes, que essa PEC traz, inclusive, Natália, até trazendo aqui, num primeiro momento, essa PEC ainda ela era mais extensiva, porque você tinha a redução da maioridade penal até mesmo para a questão civil, ou seja, ele já poderia casar, já poderia fazer contratos, enfim. Depois, como vista que existia a possibilidade de ser reprovado como um todo, o relator do projeto acabou retirando isso e mantendo só a questão da maioridade penal em si, que é algo muito complicado. Exato. Emerson Rosa, advogado, consultor jurídico, esteve aqui no Acorda Metrópolis para falar sobre essa discussão agora efetivamente sendo feita da redução da maioridade penal para 16 anos pelos parlamentares. Eles votaram dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados se o texto que está ali sendo discutido ele é admissível ou não. E eles entenderam que sim, num placar bem folgado, né? Para quem entendeu que sim, 44 contra 18 ali que entendiam que não. É por isso mesmo que a gente chamou o Emerson. E Emerson, a gente vai voltar a conversar com certeza conforme o texto circula lá pelo Congresso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Prazer foi todo meu, Natália. Precisando sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Abraço. A gente volta